Olá, eu sou o CD Silva e hoje nós vamos conversar sobre doses de reforço de vacina para todo mundo, ou pelo menos para todos os adultos. Eu estou conversando com o doutor Bruno Filardi, do Instituto do Câncer Brasil, e ele vai comentar com a gente e explicar para a gente a necessidade ou não de doses de reforço para todos os adultos. Doutor, nesta terça-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deu uma coletiva de imprensa anunciando doses de reforço de vacina para todos os maiores de 18 anos no Brasil. Até então, dose de reforço era apenas para maiores de 60 anos, profissionais de saúde, como o senhor, e os imunossuprimidos. E agora, na sexta-feira, dias depois do anúncio do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a FDA, lá nos Estados Unidos, também passou a orientar doses de reforço para todo mundo. Quais estudos ou números estão embasando esta recomendação e o que está acontecendo? É realmente necessário todo mundo tomar dose de reforço? CD, bom, boa tarde, né? É um prazer falar com você novamente. A gente sempre se conversa por WhatsApp, por mensagem, conversas mais curtas. É um prazer ter essa conversa um pouco mais longa aí com você. Bom, lendo a nota técnica do Ministério da Saúde, a gente percebe que o estudo que norteou essa decisão foi um estudo que não tem uma grande aplicação para a nossa realidade, que foi o estudo de Israel, né? Israel teve um problema, eu vou chamar de problema porque realmente foi, de que as doses de vacina entre a primeira e a segunda dose de Pfizer, o intervalo foi muito curto, né? A gente sabe pela fisiologia da resposta imunológica que você tem um tempo de maturação, ou seja, quando você apresenta os antígenos que vão ser os fragmentos das proteínas, né, ou da proteína S, que vai servir de base para que seja construída a nossa resposta imune, quando você tem um tempo muito curto entre uma dose e outra, você não tem tempo suficiente de aperfeiçoar, de aumentar a afinidade das nossas células de defesa. Então, quando vem a dose de reforço, você está expandindo clones de células de defesa que ainda não foram bem selecionadas para aqueles antígenos, né? Ou seja, no nosso sistema linfático, no nosso sistema, nas regiões do nosso sistema imunológico, onde fica sendo apresentado esse antígeno e essa resposta imune fica sendo construída e aperfeiçoada, é necessário um tempo. A gente pode fazer paralelo aí com culinária, né, com o tempo de assar um bolo, eventualmente com a maturação de um vinho, de uma cerveja depois da fermentação. Você não tem como abreviar esse tempo, né? Então, fazer a dose mais precoce, a segunda dose mais precoce, e muita gente lutou muito por isso, em mídia social, cientistas lutaram muito por isso, para que esse tempo entre as doses fosse respeitado. Em Israel, foram de 3 semanas ou 4 semanas. Eu acho que, inclusive, lá foi 3 semanas, igual nos Estados Unidos, entre 3 e 4 semanas. Nesse intervalo muito curto, você tem uma resposta muito pior do que daquela de 3, 4 meses, que é o ideal, né? Até 5 meses, que é o recomendado. Então, o estudo que foi feito em Israel, além de não contemplar pessoas abaixo de 60 anos, né? Então, lembrando que a população estudada foi acima de 60 anos e pacientes imunocomprometidos, houve um bom desfecho clínico comparado, ou seja, o grupo que tomou só 2 doses nesse intervalo mais curto e o grupo que tomou a terceira dose aí após 6 meses da segunda dose, o desfecho desse segundo grupo foi melhor. Então, esse estudo trouxe uma ideia de que a terceira dose é necessária para aumentar a resposta imune, né? Na verdade, a gente sabe que não temos dúvida que um reforço vacinal vai aperfeiçoar ainda mais a resposta imune. Isso ninguém tem dúvida. Entretanto, dizer que é necessário, que essa terceira dose é necessária para a nossa situação atual, eu gostaria de que vocês aí, fica até a dica para chamar o Júlio Proda, que já veio aqui, e outros grandes epidemiologistas do país, né, infectologistas, para poder dizer. Eu, mais na minha área de estudo, que seria a imunologia, né, meu pós-doutorado foi em imunologia, não há um subsídio muito claro para que seja feita a terceira dose agora na população, haja vista que existe um grande número de pessoas no Brasil que não tomou nem a segunda dose. Então, claro, dito que a terceira dose vai trazer uma melhor resposta imune, isso não tem dúvida. Agora, dizer que ela é necessária
para o momento atual, na minha opinião, nós estamos num momento que deveria ser mais interessante acumular dados, gerar estudos científicos, gerar bons dados científicos de qualidade, para que aí sim, com esses dados em mãos, os técnicos tomem as suas condutas, né? Sim, me chamou a atenção já quando foi divulgada a nota técnica, os estudos que o Ministério da Saúde cita para supostamente embasar esta recomendação de dose de reforço para todo mundo. E existe esse estudo de Israel, que o senhor mencionou, que foi feito com maiores de 60 anos e imunocomprometidos, e tem, por exemplo, alguns estudos no Reino Unido, mas esses estudos no Reino Unido são sobre a vacina da AstraZeneca, e não estudos sobre a aplicação da Pfizer. Aqui no Brasil, nós usamos o intervalo britânico de 12 semanas para a aplicação da dose da Pfizer, assim como fez o Reino Unido. E a gente não vê estudos em lugares que adotaram esse esquema vacinal brasileiro de 12 semanas da vacina da Pfizer. Não tem esses estudos, né? E não tem estudos na nota técnica do Ministério da Saúde, não tem estudos conduzidos no Brasil. Então, a gente não conhece ainda, o Ministério da Saúde, pelo menos, ainda não citou estudos conduzidos no Brasil para orientar, para embasar essa recomendação de dose de reforço para todo mundo. Outra coisa que chamou a atenção, doutor, foi essa questão de que a Anvisa foi atropelada, né? A Anvisa disse que não foi consultada pelo Ministério da Saúde antes dessa recomendação de dose de reforço para todos os adultos, e no fim de setembro a Pfizer entrou na Anvisa com pedido para incluir a terceira dose na bula, ou seja, a Pfizer querendo que o esquema vacinal passasse a ser oficialmente de 3 doses. Esse pedido da Pfizer ainda não foi respondido pela Anvisa, e o ministro Queiroga atropelou a questão e falou, não, mas vai ser 3 doses para todo mundo, independente do esquema vacinal. Foi tanto atropelamento que a própria AstraZeneca, depois do anúncio do ministro, também pediu para ter terceira dose na bula. Como é que o senhor avalia esse comportamento do Ministério da Saúde de ter, digamos assim, atropelado tanto a Anvisa quanto até os pedidos das próprias farmacêuticas? Bom, eu não sei explicar muito bem o que motivou a essa altura do campeonato, né, essa atitude, essa indicação. Eu vou dizer que, como um profissional que gosta de imunologia, que estuda imunologia, né, apesar de, claro, minha formação oficial ser como cancerologista, como oncologista, mas que gosta de imunologia básica, estuda imunologia básica, eu vejo com bons olhos sempre uma dose a mais de vacina. Claro que eu quero deixar claro na nossa entrevista que ninguém vai ser prejudicado de tomar a terceira dose de vacina, qualquer que seja essa vacina. Quanto maior exposição a antígenos, uma vez que as vacinas são extremamente seguras, quanto maior quantidade de exposição aos antígenos, melhor nós vamos ficar em termos de imunidade, né? Então, dito isso, para que isso fique bem claro a todos, nós estamos discutindo aqui estratégias populacionais, né? Estratégias em saúde pública. Saúde pública envolve política, entendeu? Então, eu não consigo, do ponto de vista técnico, determinar para você, CD, por que o ministro Queiroga, antes de todas as indicações, antes dos dados mais robustos, antes de ter essas respostas, já padronizou a terceira dose para todo mundo, né? Claro que isso não vai fazer mal, mas talvez a estratégia mais adequada seria reforçar a necessidade da segunda dose. Se eu não me engano, a última nota que eu vi, tinham 29, 30 milhões de brasileiros que tinham ainda a terceira dose, a segunda dose atrasada. Então, isso é a prioridade zero do país, deixar todo mundo com 2 doses, e depois fornecer a terceira dose. Outro detalhe importante para a gente ter em mente é que não é porque uma vacina está indicada a terceira dose, ou seja, não é porque a Anvisa liberou a terceira dose de uma vacina, liberou aquele esquema como possível de se fazer terceira dose, é que ele deva ser obrigatoriamente adotado. São coisas diferentes, né? A Anvisa avalia situações diferentes, o olhar da Anvisa é um olhar diferente do que um olhar de um Ministério da Saúde, de um órgão especializado em ditar saúdes em política pública. Então, para responder, né, a minha resposta eu não consigo explicar o que norteou isso. O Queiroga, eu não vi nenhuma declaração dele mais específica, eu não sei se ele deu declaração, para dizer bem da verdade, mas eu não consigo justificar isso. Claro que
vai ser bom para a população, 3 doses vai ser melhor que 2, mas a gente não sabe se isso vai causar uma diferença, um impacto clínico muito grande, dada a nossa situação atual. O que eu penso, e isso é algo que a gente conversa com os amigos, com os colegas, é que talvez ele esteja liberando isso para que um evento de final de ano, ou um carnaval, por exemplo, não seja um evento que possa trazer uma nova onda no país, né? Talvez, estou fazendo a hipótese que talvez possa ser isso. Em relação aos estudos que você citou, da Inglaterra, de outros locais, o que tem muito são estudos observacionais, né? E é importante a gente deixar claro que estudo observacional não tira conclusão. Então, canonicamente, na medicina baseada em evidência, um estudo observacional ele gera hipóteses. Ele não nos traz uma conclusão. Então, os estudos observacionais, a gente vê falar de queda de imunidade depois de 5, 6 meses, isso pode ser apenas por um viés, né, Você ia fazer uma pergunta? Desculpa, Cedê. Não, se me permita só ajudar o leitor aqui que não está familiarizado com a literatura. Estudo observacional é porque observou a população no mundo real, que é diferente do ensaio clínico, que você vai pegar 2 grupos parecidos, aí tem o grupo do placebo, o grupo que não tem intervenção, e o outro grupo. É isso que o professor quer dizer. Uma coisa é você observar o que está acontecendo no mundo real, outra coisa é um ensaio controlado, que vai ter pacientes, se possível, duplo cego, que nem o aplicador sabe se está aplicando remédio ou não e tal, não é isso, professor? Não, exatamente. Não precisa do professor, né, CD? Bom, o estudo observacional, como é que ele é feito? Ele pega dados do que está acontecendo na vida real. E, por incrível que pareça, você observar o que está acontecendo, sem que você controle a evolução desses grupos, ou que você selecione adequadamente esses grupos, traz um grande viés. Eu vou dar um exemplo do que pode estar acontecendo, é uma hipótese, alguns pesquisadores já lançaram essa hipótese em público. É o seguinte, você aplica a vacina para uma parcela da população e não aplica para outra parcela da população, né? E essa seleção em quem vai tomar vacina ou quem não vai tomar vacina é de acordo com a vontade da pessoa. Tem algumas, por sorte, por uma questão histórica do SUS, uma questão histórica de vários governos que já passaram por aqui e forçaram muitas campanhas de vacinação. Nosso movimento anti-vacina aqui, graças a Deus, cabe numa Kombi, né? A gente tem pouquíssimos pessoas anti-vacina. A gente teve, claro, pessoas que estão com medo, com receio de informação, mas essas pessoas tomaram vacina. Mas o movimento anti-vacina mesmo, como tem muito importante nos Estados Unidos, na Europa, aqui, por sorte, não tem. Então, vamos imaginar o que aconteceu, um exemplo real que aconteceu na Inglaterra. As pessoas que não quiseram tomar vacina na Inglaterra foram avaliadas ao longo do tempo, e as pessoas que tomaram vacina foram avaliadas ao longo do tempo. E isso gerou diferentes taxas de incidência, ou diferentes incidências de infecção entre os grupos, certo? Então, vamos pensar o seguinte. Ao longo do tempo, depois de 3, 4, 5 meses, observou-se que, tirou-se uma conclusão do estudo, que a imunidade cai após 5, 6 meses, certo? Mas não necessariamente isso é uma verdade. Por quê? O primeiro fato óbvio de se trazer aqui, se eu estou estudando 2 populações que estão caminhando, né, e a realidade daquelas 2 populações mudou ao longo do tempo, então uma taxa de epidemia mudou ao longo do tempo, isso pode modificar o estudo. Outro fator que, para mim, eu considero extremamente importante é o seguinte: a infecção natural traz uma imunidade. Obviamente, a infecção natural traz uma boa imunidade, uma imunidade de memória, principalmente em pessoas com mais idade. Por que vacinar, então, todo mundo que teve a doença? Porque você não tem garantia que essa imunidade foi homogênea na população. Então, se uma pessoa teve doença leve, ela gerou uma imunidade menor do que a vacina via de regra. Então, veja bem, mas eu estou seguindo 2 populações, milhões de pessoas. Então, você não tem, às vezes, muito controle se aquela população que não tomou vacina, a tendência dela é se infectar mais. Então, você tem, de uma certa maneira, algum grau de imunidade que vai sendo trazida naquela população e que o estudo não está pegando. Entendeu? Você tem mecanismos de controlar isso. Só que são mecanismos artificiais. Você, às vezes, não sabe se uma pessoa teve Covid, não fez diagnóstico, ficou em casa, ou achou que era só uma gripe mesmo, mas na verdade era Covid.
Então, a tendência ao longo do tempo, esses dois grupos, o grupo que não está vacinado, ele vai adquirindo uma certa imunidade também, entendeu? Então, na hora que você vai comparando esses dois grupos, há uma tendência de queda de imunidade. Tá, perfeito. Aí, para deixar claro para o nosso leitor, isto é relevante porque esta imunidade ela é calculada em proporção entre os dois grupos, assim Sempre como proporção. acontece no ensaio clínico do grupo placebo, do grupo que recebeu a vacina. A gente sabe se a vacina é eficaz ou não, porque tem um grupo que recebe o placebo, um grupo que recebe a vacina, a gente compara os dois grupos para saber a eficácia da vacina, não é isso? E o que o senhor está dizendo é que no estudo observacional de população acontece a mesma coisa. O grupo que seria o placebo é o grupo que não tomou vacina, tem o grupo de vacinados. Com o tempo, o grupo que não tomou vacina vai se infectando com a doença e parte dele adquirindo a imunidade natural, e aí parece, em proporção com outro grupo, que a efetividade da vacina está diminuindo, é isso? Isso é uma das hipóteses, que é um dos vieses possíveis de estudo observacional. Não estou dizendo que é exatamente isso que aconteceu, mas são dos vieses possíveis. Ou seja, e no estudo controlado, você não tem esse fenômeno, ou tem em um grau muito menor, não significativo, porque essas populações estão sendo acompanhadas de muito perto. Então, qualquer sintoma de Covid, a população liga para essa pessoa que está sendo acompanhada, ela liga para o centro de pesquisa, liga para o pesquisador. Vários estudos se fazem PCR de tempos em tempos, né? Então, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias é feito PCR desses pacientes, ou seja, você tem um controle muito maior. Então, o nível maior de evidência que a gente tem para tirar a conclusão são estudos randomizados controlados. Estudos observacionais, como eu disse, como esse que eu citei dessas populações, eles são feitos para gerar hipótese. Quando você não tem um estudo randomizado controlado, claro que você pode depreender dados desse observacional e tomar uma conduta em saúde pública. Se faz isso sempre foi feito. Entretanto, é importante a gente deixar claro que essa conduta é baseada num menor grau de certeza, né? Lembrando que em ciência tudo é o controle da incerteza, né? Os métodos científicos, os estudos, são para controlar as incertezas. Então, as taxas, as variáveis em biologia, em ciências da saúde, elas são sempre de comparar grupos. Ou seja, qual a eficácia da vacina? Você só sabe porque você compara um grupo não vacinado. Então, é importante essa dinâmica entre os grupos, né? Porque os resultados sempre vêm dessas comparações de grupos, ou são sempre eficácias relativas entre os grupos, ou risco relativo. A gente lida com esse tipo de variável. Legal. Por falar em estudo controlado, aliás, antes da gente chegar para o estudo controlado, só atualizando alguns dados levantados pelo professor. Quanto aos atrasados para a segunda dose, segundo o Vigivac da Fiocruz, nós estamos hoje, sexta-feira, com quase 16 milhões de brasileiros atrasados com a segunda dose, que já passaram o tempo de receber a segunda dose. A outra coisa que o professor falou do carnaval, talvez, aí o doutor pode comentar ou não, talvez isso explique por que o ministro Queiroga decidiu dar essa dose de reforço 5 meses depois da segunda dose, que é um intervalo que eu não conheço em outro país. O que eles estão fazendo em Israel e agora a FDA está fazendo é dar dose de reforço 6 meses depois da segunda dose, não 5 meses. Então a gente não sabe de onde o ministro tirou os 5 meses. Bom, por falar em estudo controlado, o doutor Filardi coordena um estudo que está recrutando voluntários agora, que vai estudar a necessidade ou os resultados de uma dose de reforço em quem tomou o Coronavac. A gente sabe, professor, pelas suas redes sociais, que o recrutamento de voluntários já começou. O senhor quer falar um pouquinho desse estudo? Vou falar, sim, com prazer. Entretanto, só vou fazer uma ressalva antes. Os dados históricos de imunologia, né, a imunologia ela acaba sendo, ela varia muito pouco de acordo com assim, a fisiologia na imunologia segue uma regra geral, né, vamos dizer dessa forma. Então, nós sabemos que o tempo de maturação de uma resposta imune, a resposta imune ela vai melhorando com o tempo e não acabando com o tempo. Então, essa ideia de que a imunidade de uma vacina após 6 meses desaparece, é uma ideia antifisiológica, né? Isso não tem um embasamento histórico, vamos dizer assim, fisiológico, imunológico para tal. Porque ela vai maturando e melhorando até uns 5, 6 meses. Então, eu não sei muito bem de onde o Queiroga tirou, qual foi a decisão dele, se foi municiado por técnico, se não foi. Mas 5 meses é um tempo bom de intervalo.
Então, eu não vou, eu vou até elogiar o que ele fez, né, de colocar 5 meses, porque os modelos matemáticos que tentaram estimar esse tempo de maturação colocam que a partir de 5 para 6 meses você não tem benefício mais em esperar, entendeu? Então a resposta imune ela vai melhorando até chegar nesse limite de 5 para 6 meses. A partir disso, você não tem grandes melhoras no aumento da afinidade em esperar mais por uma dose de reforço. Então talvez ele tirou desses modelos, ou porque tem muita gente técnica, né, no Ministério, tem equipes muito boas lá, que eram do PNI, agora estão nesse órgão novo. Bom, mas para falar do estudo em si, do estudo que a gente está coordenando aqui em Ribeirão Preto, a ideia foi o seguinte, nós sabemos que a tecnologia da Coronavac, uma tecnologia de vírus inativado, ela tende a gerar uma menor resposta imune celular, né, do que uma tecnologia dessas mais modernas, que mimetizam, entre aspas, a tecnologia de vírus atenuado, né? Ou seja, você tem uma função, você tem uma atividade biológica dessas proteínas sendo geradas dentro da célula, e uma vez que a proteína é gerada dentro da célula, a via de apresentação desses antígenos dessa proteína, ela é uma via diferente do antígeno que vem de fora para dentro da célula. É assim que foi composta que a nossa resposta imune foi evoluindo. Só fazendo uma digressão rápida, isso tem muito sentido se a gente parar para pensar que uma bactéria ela vem de fora para dentro da célula, ela não cria, ela não, entre aspas, não escraviza nosso sistema de geração de proteína para que possa acontecer a replicação viral, por exemplo. Então, dessa forma, o nosso sistema imune foi evoluindo para que, se o antígeno vem de fora da célula, a resposta imune ela vai ser um pouco menos potente, mas ela é mais geradora até de anticorpos, alguns tipos de anticorpos. Se a proteína ela é sintetizada dentro da célula, a resposta imune ela é muito mais potente no global, com muito maior resposta imune celular, que para infecção viral é extremamente importante. Então, baseado nesse princípio, e baseado também em estudos observacionais, que aí eu cito o estudo do Otávio e do Júlio, né? Em pacientes idosos com AP1 e depois em pacientes aqui no estado de São Paulo, foi visto que, para idosos, a tendência à baixa efetividade da Coronavac, comparado com as outras vacinas, era maior. Então, ou seja, você tem uma menor eficácia nesses estudos observacionais da Coronavac nos idosos, comparado aos outros esquemas vacinais que foram utilizados aqui. É por conta da plataforma da vacina de vírus inativado? Não sei. Pode ser porque o intervalo da Coronavac foi curto? Lembrando que a Coronavac foi um intervalo de 1 mês, né, para todo mundo. Será que se a gente estendesse esse intervalo da Coronavac para 3 meses, a resposta imune seria melhor? Eu não sei, a gente não sabe. Então, lembrando que eu falei que estudo observacional gera hipótese, foi gerada uma hipótese de que talvez o reforço vacinal nessa população que se mostrava necessária pelo estudo observacional, geramos a hipótese que poderia ser diferente, aplicar uma dose de AstraZeneca, por exemplo, ou fazer uma terceira dose de Coronavac, né? Hoje mesmo foi publicado na Globo, eu não li o estudo, mas eu vi a chamada matéria, que teve um estudo de 127 pacientes, se eu não me engano, no Chile, mostrando que a terceira dose de Coronavac foi muito boa, aumentou em 12 vezes os níveis de anticorpos, né? Provavelmente isso vai ter repercussão clínica, ou seja, a nossa ideia com o estudo, então, era trazer dados de qualidade, puramente científicos, e levar esses dados aos tomadores de decisão. Então, nós vamos comparar 2 grupos, pessoas acima de 50 anos de idade. O estudo inicialmente foi idealizado para 60 anos, lembrando que a hipótese da queda de efetividade, para Coronavac na população, ela era muito mais presente após os 60 anos, muito mais ainda após os 70, mas muito importante após os 60 anos. Então, nós desenhamos esse estudo, só que como um estudo de qualidade, um estudo muito bem feito, demora para você começar, né? Você tem que ter todas as bases, o caminho do bom andamento das boas práticas clínicas relacionadas a um estudo clínico. Então, nesse meio tempo, acertadamente, já foi indicada a terceira dose para a população idosa, então a gente abaixou um pouquinho o nosso corte, mandamos uma emenda para a Conep, que foi aprovada,
abaixando o corte para 50 anos de idade. Então, nós vamos testar 2 grupos, ou seja, o paciente é um estudo randomizado, prospectivo, da forma que a gente já conversou, que vai trazer maiores níveis de evidência. Um grupo vai tomar Coronavac, uma menor porcentagem dos pacientes vai tomar a terceira dose de Coronavac, outro grupo vai tomar a terceira dose de AstraZeneca. E aí nós vamos comparar a evolução dessa resposta imune. Então, o critério de inclusão são pessoas acima de 50 anos que tomaram 2 doses de Coronavac, e pelo menos que tomaram há 2 meses a última dose de Coronavac, né? Provavelmente a grande maioria da população já preenche o critério. E esse grupo de pessoas, esses 2 grupos, vão receber ou AstraZeneca ou Coronavac, isso vai ser sorteado, nem nós vamos saber, nem o paciente vai saber. E antes de receber a dose de vacina, nós vamos colher sangue desses indivíduos, desses voluntários, e 28 dias depois, esses voluntários voltam para colher sangue novamente. Assim, nós vamos ter o dado muito preciso de imunidade, como estava a resposta imune desses pacientes todos, desses voluntários todos, e como ela ficou após um reforço, e vamos poder comparar os 2 grupos, para que aí sim a gente tenha um dado, de levar um dado para o Ministério para falar, olha, talvez não seja necessário, pode dar a terceira dose de Coronavac, porque no esquema desse, a Coronavac, ela teve uma boa resposta imune. Ou se não, a gente fala, bom, veja só, quem tomou 2 doses de Coronavac, a terceira dose de AstraZeneca é melhor que a terceira dose de Coronavac, ou o contrário, entendeu? Então, nós vamos estudar para saber qual esquema vai ser melhor para a nossa população. Como eu acredito que a população em geral não vai ter tomado a terceira dose até o final do estudo, esses dados vão ser de extrema importância. E também tem uma outra situação hipotética que eu considero menos provável, mas pode acontecer, das pessoas que tomaram 3 doses de Coronavac, tem uma resposta imune muito inferior a quem tomou 2 doses de Coronavac e AstraZeneca. Se isso acontecer, o Ministério da Saúde vai ser informado para que dessa forma crie-se uma campanha nova de vacinação para ir atrás dessas pessoas e que elas recebam ainda uma 4ª dose de vacina, um reforço. Eu estou colocando essa situação como hipotética, uma vez que a gente considera menos provável. Mas é o que eu disse, a gente precisa de dado para tomar decisão, né? Essa já era a discussão em setembro, quando o seu estudo foi aprovado pela CONEP, e na época o governador João Dória já insistia que a Coronavac poderia sim, deveria ser dose de reforço para os idosos, até então só se falava em dose de reforço para os idosos, contra a orientação do Ministério da Saúde, que indicava que quem tinha tomado 2 doses de Coronavac não deveria tomar também Coronavac como dose de reforço. A gente aguarda os resultados do seu estudo, doutor, para a gente saber quando que o senhor espera que teremos os primeiros resultados. Bom, o estudo, a gente começou a agendar os pacientes hoje, ou seja, sexta-feira que vem o estudo começa na prática. Então, finalmente, depois de 6 meses de desenho de estudo, eu agradeço publicamente o apoio do Ministério da Saúde, até do Governo do Estado de São Paulo, que cedeu as doses de Coronavac por despacho do Ministério da Saúde, para que a gente conseguisse fazer um bom estudo, né, para trazer esses dados que a população toda vai ganhar com isso, não só a nossa, mas da América do Sul e outros países também que tomaram Coronavac. O nosso estudo começa, então, na sexta-feira que vem. Os primeiros voluntários já vão começar a ser vacinados e colher sangue para que seja analisada a imunidade. E são 300 pacientes no total. A gente já está caminhando aí para metade dos pacientes inscritos. Então, eu reforço aqui o convite a quem tomou 2 doses de Coronavac e queira participar do estudo. A vantagem de participar desse estudo em relação a tomar uma terceira dose de vacina no posto de saúde, ela é bem óbvia, né? Cada indivíduo no final do estudo vai saber exatamente como está a sua imunidade. E aqui eu vou fazer mais um parênteses para explicar sobre isso. Não existe um correlato de imunidade em exame adotado na prática clínica em laboratórios comerciais. O que é esse correlato de imunidade? Eu não tenho como fazer um exame no laboratório, e em qualquer laboratório comercial fazer um exame, e esse exame me dá o resultado de como está a minha imunidade. Isso não existe, isso não está ratificado na prática clínica. A gente sabe que alguns colegas pedem os exames, alguns pacientes fazem o exame, só que isso não está validado. Então, um exame que está muito na moda é o exame de anticorpo neutralizante, e fica uma ressalva muito grande que esse exame feito em laboratórios comerciais não
Não é um exame de anticorpo neutralizante, é um simples ensaio de ligação, ensaio de competição por um sítio de ligação. Não vou entrar em detalhe disso para a entrevista não ficar muito técnica, né? Mas no nosso estudo vai ser colhido anticorpos, vão ser isolados os anticorpos dos indivíduos, dos voluntários, vai ser colhido as células de defesa, linfócitos B, linfócitos T. Esse material vai ser enviado para a Yale, no laboratório da professora Akiko, que é uma das principais imunologistas do mundo, né, das principais referências em imunologia do mundo. No laboratório da professora Akiko, vão ser testados os anticorpos frente a muitas variantes diferentes. Então, o estudo vai trazer ainda essa vantagem de falar, olha só, a Coronavac ou a AstraZeneca, o esquema vacinal de 2 doses de Coronavac está sendo muito bom para tal variante, mas essa variante nova que chegou, a Delta Plus ou a Delta, você não tem um nível de neutralização ainda melhor, ou seja, nós vamos comparar com as variantes, nós vamos estudar as variantes em vírus vivo, um laboratório que é de extrema complexidade, né? Vai ser avaliado também para variantes diferentes a resposta imunicelular de linfócito B, de linfócito TCD4, de linfócito TCD8, ou seja, nós vamos ter o padrão ouro da imunidade. E cada indivíduo, então, que participar, cada voluntário que participar do estudo, no final do estudo ele vai saber exatamente como está a sua imunidade, para aí sim ser tomado, esses dados vão ser levados ao Ministério da Saúde, vai ser discutido com o Ministério da Saúde, com os técnicos, para que aí sim seja tomada a melhor decisão, baseada em dados da nossa população, para a nossa realidade, para que isso seja estendido para todo o restante da população. Esperamos que já no começo do ano, em começo de janeiro, tenhamos já alguns dados para ser levado ao Ministério e discutido de modo mais informal, que a publicação, eu acredito que deva sair do estudo completo em março, mais ou menos, né? Mas os dados para se discutir estratégias para a população, eu gostaria já de levar isso ao Ministério no final de janeiro, já ter uma resposta boa, uma resposta já consistente cientificamente para levar para o Ministério. Quando os dados do estudo científico começarem a ser enviados no fim de janeiro para o Ministério da Saúde, já vai ter gente suficiente que recebeu dose de reforço para fazer o observacional. Já que o Ministério da Saúde já começou de uma vez. O que vai ser legal no CD, porque aí você tem um estudo observacional e um estudo controlado, e você pode até comparar os dois, ou seja, a ciência vai avançar muito com esses resultados. Tem um estudo também feito, encomendado pelo próprio Ministério, que é semelhante ao nosso, né, que foi encomendado e está sendo feito em parceria, se eu não me engano, com a Fiocruz também. O nosso também tem parceria da Fiocruz, e eu agradeço aqui nominalmente o Marco Krieger, que foi muito gentil e apoiou o estudo desde o início, o vice-presidente da Fiocruz, que foi uma pessoa que defendeu demais o estudo. O Júlio Proda também, que é coautor do estudo, batalhou muito para que ele saísse. Então, no final de janeiro, começo de fevereiro, nós vamos ter os dados observacionais e os dados desse nosso estudo, de outros, para que aí sim a gente consiga entender melhor, né, o significado desses observacionais, se eles podem, de repente, ser bons estudos para tomada de decisão, não só para gerar hipótese nesse contexto de vacina de Covid, de pandemia. Outro dado interessante que o nosso estudo vai trazer, isso é algo inédito, nós vamos estudar correlatos de imunidade, ou seja, nós vamos comparar nessas populações esses exames comerciais. Então, isso vai ser um dado inédito, pelo que a gente sabe até agora, ou seja, se de repente o exame comercial for validado no nosso estudo, de repente você tem para a população um bom correlato de imunidade, que pode, inclusive, nortear se uma pessoa precisaria tomar uma 4ª dose, vamos dizer dessa forma, entendeu? Então, isso vai ser estudado também no nosso projeto. Essa parte do trabalho me lembra aquele quadro do Fantástico que tinha do Inmetro. A gente pegou os testes comerciais de anticorpos, a gente vai ver se o teste funciona mesmo. A gente vai ver qual marca tal, esse teste deu certo mesmo, o resultado é bom, esse aqui não tem nada a ver com a proteção, não bateu uma coisa com a outra. Para o nosso leitor que não acompanha, a professora Akiko, que o professor Filari disse, é a professora Akiko Iwasaki, que é professora de imunobiologia lá em Yale. E ela que vai comandar aí a análise das amostras de sangue que vão ser enviadas, amostras de sangue dos voluntários aí que receberam 2 doses de Coronavac e vão receber uma 3ª dose ou de Coronavac ou AstraZeneca, e o estudo do professor vai comparar os resultados. Muito legal, professor. Até esta sexta-feira que a gente está gravando, para quem recebeu a dose da Janssen,
ainda não tinha saído nota técnica com a segunda dose da Janssen. A gente ainda vai falar isso antes da gente encerrar, porque é importante, porque é o seguinte, mais de 4 milhões de brasileiros receberam uma dose da vacina da Janssen. O ministro Queiroga disse, ainda sem a nota técnica até esta sexta-feira, quem recebeu Janssen tem que receber 2 doses, mas simplesmente não tem dose, porque, primeiro, quem recebeu Janssen recebeu em junho ou julho, portanto, há mais de 2 meses. Segundo, acabou de chegar no Brasil, há poucos dias, 1 milhão de doses da vacina da Janssen, sendo que já tem 4 milhões de vacinados. Como é que o senhor vê essa avaliação aí, agora falando de segunda dose da Janssen, que é uma orientação diferente para quem recebeu as outras 3 vacinas? Bom, curiosamente, tem um dado bem interessante da vacina da Janssen, especificamente, que mostra a evolução, a maturação dos anticorpos neutralizantes contra várias variantes diferentes. E, se eu não me engano, no 6º mês, no 30º dia, esses anticorpos eram mais frágeis, mais frágeis entre aspas, né? Eles tinham uma menor afinidade pelos antígenos das variantes, e no 6º mês essa resposta imune tinha sido muito melhor. Então eu faço o mesmo paralelo, o que eu falei das outras vacinas serve para a Janssen, né? Ou seja, a pessoa que tomou uma dose, ela está muito bem protegida, como as pessoas que tomaram 2 doses das outras vacinas estão muito bem protegidas, né? O que a gente tem de indicação mesmo hoje, viu, CD, olhando os dados, olhando para a nossa população que fez esquemas vacinais de 3 meses, né? Olhando os dados científicos, para mim, o que eu depreendo deles, o que eu tiro dos dados é que não há uma necessidade inequívoca, imediata, de fazer a 3ª dose para toda a população, necessidade, mas está muito bem recomendado, porque quanto mais doses de vacina, melhor vai ser a proteção, né? Não tem risco para a população, certo? Deixando isso bem claro, o que tem recomendação imediata, o que é importante de se fazer para ontem é vacinar os idosos e imunossuprimidos, principalmente aqueles que tomaram Coronavac, porque os dados observacionais mostram, e aí, voltando na certeza científica, né? Os dados observacionais têm um menor grau de certeza, mas como o risco é grande, compensa o risco de óbito, nós estamos falando de desfechos trágicos, né? Então, mesmo o dado não sendo muito robusto, não tendo um grande grau de certeza, no estudo observacional você não tira a conclusão, mas justifica a tomada de ação em política pública para revacinar os idosos. Então, o que eu vejo aqui, existe uma necessidade clara, imediata, de revacinar os idosos, e aí talvez até por questões, não vou dizer políticas, mas por questões de saúde pública mesmo, né, de dificuldade de separar, da população entender, então orientou-se revacinar todos os idosos, independente da vacina que tomaram, o que está ok, tudo bem, né, eles só têm a ganhar com isso, e optou-se por fazer vacinas diferentes, porque a gente já sabe da literatura que o esquema heterólogo, ou seja, vacinas diferentes, traz uma imunidade que tende a ser melhor que a mesma vacina, entendeu? Mas nessa questão do heterólogo, eu queria que o senhor comentasse uma questão seguinte. Apesar do Ministério da Saúde, nessa nota técnica, falar de vacinação heteróloga, ele diz que quem tomou, por exemplo, 2 doses de Pfizer, pode tomar a 3ª da Pfizer também. Não recomenda para quem tomou Pfizer uma dose de reforço de outra vacina. E até com esse movimento, a AstraZeneca entrou com pedido na Anvisa para que a vacina da AstraZeneca seja 3 doses da bula. Para quem tomou Pfizer, a questão da heteróloga não funciona? Não vale? Funciona sem dúvida também. Tem um estudo muito interessante, um estudo, se eu não me engano, em inglês, posso estar errado de cabeça, mas ou holandês, eu não lembro, mas foi um estudo já de uns 3, 4 meses, que comparou Pfizer, AstraZeneca e Pfizer da AstraZeneca, Pfizer, né? Ou seja, inclusive se você tomar Pfizer, AstraZeneca, a população que tomou Pfizer, AstraZeneca foi muito bem, né? Ou seja, para a 3ª dose a gente não tem, como eu disse, a gente não tem dado para poder fazer nenhuma afirmação mais categórica, entretanto, baseado no que já tem de evidência prévia, podemos inferir que a vacinação heteróloga com a AstraZeneca, para quem tomou Pfizer, eu faço uma hipótese que deve suscitar uma resposta imune melhor
mais robusta e mais heterogênea, né, por lidar com epítopes um pouco diferentes no processamento isso é um detalhe mais técnico, mas eu faço uma hipótese que o esquema heterólogo para quem tomou Pfizer, tomar AstraZeneca ou tomar Janssen eventualmente, né, mas é uma realidade mais diferente, seria melhor. Tomar 3 de Pfizer. Creio que sim. Quem tomar 3 de Pfizer vai estar maravilhosamente bem protegido. Quem tomar 2 de Pfizer vai estar muito bem protegido, entendeu? Então, mas se vai tomar a terceira, se alguém optar por tomar a terceira, não teria por que falar que teria que ser Pfizer, entendeu? A AstraZeneca, teoricamente, no pior dos cenários, vai estar do mesmo nível de reforço, entendeu? Perfeito. Bom, isso aí a gente ainda vai descobrir. O que a gente concluiu é que os estudos ainda são preliminares, a gente ainda está discutindo e está investigando ainda os reais resultados. Sim, é tudo muito hipotético, né? É tudo baseado em... Eu acho que até tuitei agora há pouco duas coisas que são muito ruins para a ciência, CD. Duas coisas que são péssimas para a saúde pública e ciência. Narrativa política. Isso é uma tragédia para a ciência, né? E opinião de especialista também é péssima, entendeu? Então, a ciência é feita com dados de qualidade. Opinião de especialista continua sendo só uma opinião, né? A ciência é pautada em dados. Tem uma frase do Feynman que eu adoro, que ele fala que a ciência é a ignorância da certeza dos especialistas. Uma tradução livre mais ou menos isso. Ou seja, a opinião de especialista, ela não serve, né? Ou seja, o especialista ele sabe que a opinião dele não tem tanto valor. O que tem valor são os dados científicos. E o que a gente precisa para a melhor condução da pandemia são dados científicos de qualidade. O Feynman, que o doutor Bruno falou, é o Nobel de Física. Tem muitas aulas dele, trechos maravilhosos no YouTube, para quem não conhece. Ele era também um grande defensor da ciência explicada para o público amplo, como o doutor Bruno está fazendo para nós. E, doutor Bruno, o que eu não perguntei, o nosso leitor precisa saber? Bom, Cedê, eu acho que a gente... foi uma entrevista longa, né? A gente falou bastante coisa, a gente comentou sobre diversos aspectos. Falar sobre ciência é muito complicado, porque a gente traz, às vezes, temas que podem soar como controversos ou soar, eventualmente, como ambíguos, né? Dependendo do contexto. Se alguém vê uma frase descontextualizada de uma entrevista longa, pode gerar ambiguidade com o que falei em outros momentos. Mas eu acho que interessante essas conversas um pouco maiores, que a gente consegue passar para a população em geral, e fica um bate-papo, né? A gente consegue passar para a população em geral conceitos mais difíceis, mais herméticos da ciência, né? E eu acho que você abordou muito bem os temas, e o que tem que ficar de mensagem mesmo é que não tem nenhuma conduta errada do Ministério, não existe nada mal feito em termos de conduta. Essa terceira dose não está errada de forma alguma, ela só vai vir para ajudar, né? O que nós estamos discutindo aqui é que as evidências que ratificam, elas ainda são preliminares, são mais hipotéticas, mais observacionais, mas, sem dúvida alguma, eu assinaria embaixo quem sou eu, né? Mas eu assinaria embaixo fazer uma terceira dose para toda a população. E se ainda a epidemia tiver continuar, enfim, estudar mais para frente uma maior quantidade de reforços, mas principalmente porque talvez as vacinas possam ser atualizadas no futuro, mas enfim, eu acho que tem que ficar claro, a terceira dose é extremamente segura, está certa, está bem indicada, vai melhorar a imunidade de todo mundo, e o que nós estamos discutindo vamos fazer com que as próximas condutas sejam baseadas em conhecimento científico, em dados científicos, em evidência científica. Perfeito. E fica o recado, se você é um dos cerca de 16 milhões de atrasados para tomar a segunda dose, tome a segunda dose da vacina. Se você é um dos atrasados para a prova do Enem, que acontece nesse fim de semana, aí não tem jeito mais, aí só ano que vem. Eu conversei com o doutor Bruno Filardi, do Instituto do Câncer Brasil. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, é sempre um grande prazer falar com você.